Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com eles as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como falas qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, várias vezes eu já ouvi mensagens que falam a respeito da história de Jó, em que a mulher dele, ela que é taxada como uma parte ruim dessa história, vamos dizer assim. Uma mulher que nos traz uma aparência de uma pessoa incompreensiva, de uma pessoa sem sentimento, de uma pessoa que não estava ligando para o que estava acontecendo ao seu marido. Mas é importante que nós venhamos analisar, dentro da palavra de Deus, o porquê essa mulher agiu dessa forma. Para podermos entender melhor isso, vale a pena nós voltarmos lá atrás, numa história de amor. Quando um homem e uma mulher se unem, quando eles se casam e constituem uma família, todas as pessoas sempre sonham que vão ser felizes. Ninguém, no seu projeto de vida, imagina que vai passar por perdas, por dificuldades, por coisas negativas. Mas sim, os sonhos que vêm no coração das pessoas é o sonho de felicidade, é o sonho de uma vida a dois em que tudo venha a dar certo. E no caso de Jó e sua esposa, a Bíblia nos mostra que foi assim. Jó era um homem próspero, Jó era um homem que sempre andava com Deus, era um homem muito rico, a sua riqueza era a maior que existia sobre a terra. Ele tinha seus filhos, suas filhas, era um homem respeitado e era um homem, acima de tudo, íntegro diante do Senhor. A palavra de Deus nos mostra que Jó era um homem muito abençoado por Deus. E com certeza, quando o cabeça, quando o chefe de família, ele é abençoado, automaticamente toda a família se beneficia das suas bênçãos. E assim é a história de Jó. Mas, num determinado momento, Jó, ele foi colocado à prova. Como nós vimos aqui no texto, a história de Jó todo mundo conhece, Satanás colocou à prova porque ele disse que Jó, ele blasfemaria contra o Senhor, se o Senhor lhe tirasse todas as coisas. E por fim, Satanás ainda desafiou a Deus a lhe tirar a própria saúde, a saúde do seu servo. E Deus assim permitiu. Por que que Deus permitiu isso? Deus, ele sabe o quanto nós podemos suportar. Deus sabe que tudo aquilo que nós vivemos, nós temos um aprendizado. E quando você lê a história de Jó, lá no capítulo 42, lá no final, nós vamos ver que Jó, ele ali estava agradecendo a Deus, dizendo: eu antes te conhecia só de ouvir falar, mas hoje eu te vejo com meus próprios olhos. O que pôde demonstrar é que tudo aquilo que Jó passou, ele serve como exemplo para todas as gerações, para mim e para você. Para que ninguém possa dizer que é impossível um homem passar por isso e continuar fiel a Deus. Esse foi o pensamento de Satanás, essa foi a intenção de Satanás. E foi através desse meio que Satanás quis destruir o servo do Senhor. Mas tudo podemos naquele que nos fortalece. Jó, ele não era um homem, ele não era um servo de aparência, ele não era um servo de brincadeira. A aliança que ele tinha com Deus era na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Ele estaria sempre fiel. Ele seria íntegro por toda a sua vida. E isso nós podemos ver
através do seu testemunho, através do relato bíblico de tudo aquilo que ele passou. E no momento que Satanás então lhe tocou, lhe colocou uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça, Jó passou um dos momentos mais difíceis da sua vida. Mas o momento mais difícil, na verdade, não era esse em que ele estava se coçando com um caco de telha. Não era esse que ele estava passando toda essa dor, todo esse sofrimento. Eu acredito que o momento mais difícil de Jó foi quando ele, depois de haver perdido tudo, ter perdido seus filhos, foi quando ele ouviu da boca da sua própria esposa uma maldição. Ela perguntou: por que mantens ainda a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Ela estava lhe desejando a sua morte. Ela estava dizendo que ela preferia vê-lo morto do que continuar tendo uma vida como aquela. E quando nós procuramos compreender por que essa mulher foi tão dura com seu esposo, nós podemos então entender. Imagine, quando para nós tentarmos compreender o outro, basta nós nos colocarmos no lugar do outro. Nós vamos aqui citar aqui umas suposições. Eu não estou afirmando que seja tudo isso, mas que provavelmente pode ter sido isso. Eu acredito que quando Jó começou a passar por todas aquelas tribulações, ela como sua esposa, sinceramente, que ela possa ter orado a Deus por ele, pedindo a Deus, intercedendo ao Senhor pela vida do seu esposo. Mas acontece que quanto mais ela buscava a Deus, ela não tinha resposta nenhuma. E tem muitas pessoas que eles têm uma fé que só se tiver resposta no tempo certo, na hora que eles determinam, é que faz com que a sua fé vá em frente. Jó não estava dependendo disso. Jó, diante do seu sofrimento, ele reconhecia a grandeza de Deus e reconhecia que ele, como ser humano, nada era. E que sem o Senhor ele nada poderia ser. Aquela mulher, talvez, depois de tanto clamar a Deus, depois de ver passado a dor de ter perdido seus filhos, suas filhas, de ter perdido seu patrimônio, de ter perdido tudo aquilo que aquele casal havia conquistado, havia usufruído, de todas as bênçãos que o Senhor havia lhes dado. E o que é pior, ela não conseguia entender por que um homem sendo íntegro como ele, um homem sincero como ele estava passando diante de tudo aquilo. Talvez ela não houvesse visto, nenhum ímpio passar pelo que seu esposo estava passando, e ela não conseguia compreender aquilo. Mas na verdade, eu acredito que essa atitude da mulher de Jó, de mandar que ele amaldiçoasse a Deus e morresse, fosse uma das últimas estratégias de Satanás para fazer com que Jó viesse a pecar, para que ele viesse a desistir, para que ele viesse a desanimar. Com toda certeza, sua esposa, ela já não estava mais vigiando, ela já não estava mais firme diante do Senhor, ela havia desanimado totalmente, ela havia entregado os pontos. E quando nós não estamos vigiando, quando nós não estamos firmes, não estamos procurando nos fortalecer, mesmo que os nossos olhos não nos mostrem nenhuma vitória, nenhuma chance de vitória, quando nós damos essa brecha, o inimigo ele vai lá e usa a cada um de nós contra a vontade de Deus. Nós temos um exemplo bem claro, quando Jesus falou que iria ser crucificado, e Satanás então usou a boca de Pedro para poder tentar, para aconselhar a desistir desse seu feito. Assim aconteceu com a mulher de Jó. Naquele momento, quando viu seu esposo se coçando com um caco de telha, aquilo dali foi para ela uma grande humilhação, foi um momento de desespero muito grande. Então saiu da sua boca essa palavra infeliz: por que mantém a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Talvez, irmãos, essa
essa tenha sido a dor maior que Jó sentiu naquele momento. A dor de ver, de ouvir e ver a sua amada, a mulher que ele tinha uma vida junto, uma mulher a qual Deus havia escolhido, a qual ele era abençoado junto com ela. Que no momento de dificuldade, no momento de dor, ela não só lhe desejar sua morte, como também incentivá-lo a amaldiçoar o seu Deus. Naquele momento, a única resposta que saiu da sua boca foi essa: falas como uma louca mulher. Na verdade, ele estava tentando abrir os olhos da sua esposa, da loucura que ela estava cometendo em dizer tais palavras. Naquele momento, Jó teve que se esquecer do seu próprio sofrimento, ele teve que se esquecer da sua própria dor, para poder ali acordar a sua esposa. Era como se ele estivesse balançando ela pelos braços, pelos ombros, e dissesse: "Ô, falas como uma louca, querida, acorda, não é por aí. Olha o que você está fazendo. Olha o que você está blasfemando contra o Senhor. Isso não está certo. Ele é a única saída que nós temos. Ele é um Deus maravilhoso e nunca deixou de ser. Eu posso não compreender tudo isso que eu estou passando, mas eu sei que o Senhor, Ele é fiel, Ele é justo, maravilhoso, Ele não tem culpa em nada disso. Eu sei que Ele é que poderá me dar a vitória." Era como se Jó dissesse todas essas coisas para ela. Porque Jó, ele amava muito a sua esposa. Mas não havia nada nem ninguém que ele amava mais do que a Deus. Ele pôde suportar perder os seus bens, ele pôde suportar perder os seus filhos, ele pôde suportar perder a sua própria saúde, mas ele não aceitava perder a sua própria fé. Ele não aceitava, da boca de quem quer que seja, qualquer conselho que fosse contrário ao seu Deus, pudesse colocá-lo em oposição ao seu Deus. E mesmo com tanto amor, com tanto carinho que ele tinha pela sua esposa, mesmo compreendendo tudo aquilo que ela estava passando, quanto era difícil para ela suportar ao seu lado tudo aquilo que ele estava passando, porque ele sabia que ele era um peso para ela. Ele sabia que todo o seu sofrimento estava refletindo sobre a vida de sua amada. Mas ele não podia fazer nada. Ele podia apenas confiar no Senhor. Ele podia apenas manter a sua integridade. E era isso que ele estava fazendo. E sem saber, a sua mulher o honrou quando lhe perguntou: por que mantém ainda a sua sinceridade? A tradução bíblica que diz: por que mantém ainda a sua integridade? Aquele era o testemunho vivo e verdadeiro de que mesmo diante de tanto sofrimento, diante de tanta dor, ele ainda era um homem íntegro. Ele era o mesmo Jó quando estava próximo, aquele mesmo Jó mais poderoso, o homem mais rico que havia sobre a terra, era o mesmo que estava ali naquele momento. Ele era fiel a Deus, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até depois da morte, porque a morte não separa o homem de Deus. Aquele que é fiel a Deus, ele não é separado de Deus na sua morte. Ele é selado para o dia da ressurreição do justo, para o encontro com Jesus. Jó, ele compreendeu o porquê da atitude da sua esposa, mas ele não se rendeu a isso. Nós muitas vezes podemos compreender quando a pessoa que nós amamos, ela está errada, mas nós não devemos nos pactuar com isso, nós não devemos concordar com isso. Devemos separar o pecado e o pecador. Devemos ter uma posição correta, uma posição concreta diante de Deus, em que podemos ali afirmar a nossa fidelidade acima de tudo. E Jó, quando lhe perguntou, ele ainda lembrou a ela: nós recebemos o bem do Senhor, não receberíamos também o mal? E em tudo isto, não pecou Jó com seus lábios. Jó estava dizendo, com suas palavras, né? Ele estava dizendo também a Deus: olha, o Senhor é maravilhoso para mim. O Senhor me deu o bem, eu aceito. Se o Senhor está me dando mal, mesmo que eu não compreenda, eu sei que o Senhor é justo. Eu sei que o Senhor não erra. Eu sei que o Senhor é infalível. Eu sei que o Senhor é maravilhoso.
Irmãos, é essa fé que nós devemos buscar. É essa credibilidade que nós devemos dar a Deus. É estar com Ele em qualquer situação. É fácil falar? É. Mas é possível viver. Ó, irmãos, se você que está me assistindo está passando por alguma dificuldade, seja ela qual for, eu não sei em que área da sua vida você pode estar com algum problema. Talvez seja um problema que só você e Deus saibam. Pega o exemplo de Jó. Seja fiel no muito e no pouco. Aceite tudo, menos se opor a Deus. Menos culpar a Deus por causa dos seus problemas. Aceite qualquer coisa. Até a morte, se for preciso. Mas não aceite. Não aceite difamar o nosso Deus. Não aceite se opor ao nosso Deus. Glorifique Ele. Eu não vejo nenhum exemplo, eu não conheço o exemplo de ninguém que foi fiel a Deus até o fim e que não obteve a vitória do Senhor. Agora, todos nós temos o nosso tempo determinado nessa terra. Deus sabe quando vai ser o nosso princípio e o nosso fim. Mas nós só chegaremos ao fim se não estivermos na presença do Senhor. Aquele que não está na presença de Deus, você morre. Esse sim, acabou. Esse já não tem mais jeito. Esse já não tem mais chance. Não adianta absolutamente nada se fazer por essa pessoa. Mas aquele que é íntegro, que é firme com o Senhor, esse sim será selado para o reino de Deus. Mas a proposta de Deus para você e para mim, para todo aquele que nele crê, é vida e vida em abundância. É vida eterna e uma vida abundante ainda nessa terra. Olha, como eu disse e repito, eu não sei qual o problema que você está passando, ou talvez você não esteja passando problema nenhum, mas se você passa por algum problema grave, seja de saúde ou não, seja o que for, saiba que Deus ele tem mais interesse na sua vitória. Ele tem mais interesse que você viva longos anos sobre a terra, servindo e adorando, do que o seu nome seja riscado no livro da vida, do que você venha mais pertencer à terra dos viventes. Nós é que temos essa consciência, né? Às vezes nós tomamos para nós os pensamentos negativos de que não vamos conseguir, de que não vamos chegar lá, mas o Senhor Jesus ele diz, tudo é possível ao que crê. Não importa qual seja o seu problema. Eu só te digo uma coisa, na hora da tribulação, não culpe a Deus pelos seus erros, não culpe a Deus pelos seus sofrimentos, não culpe a Deus por absolutamente nada. Pode culpar a si mesmo, ou quem você quiser se tiver culpa, mas não ao Senhor. Mas ficar culpando os outros pelos nossos problemas não resolve nada. Vamos buscar a Deus e ter a certeza de que o seu amor é maior do que qualquer mal que possa se levantar contra nós. A mulher de Jó, apesar de todas essas coisas que ela fez, foi grave. O que ela fez foi grave. Mas mesmo assim nós mostramos que a grandeza, a misericórdia, o amor de Deus foi grande na vida dela também. E isso nos mostra que ela foi perdoada por Deus. E a Bíblia nos fala que ela e Jó novamente tiveram outros filhos e filhas. E as filhas de Jó eram as filhas mais belas que existiam sobre a terra. Não importa o tamanho do nosso pecado. Importa é que se no nosso coração houver arrependimento, houver fidelidade a Deus, houver sinceridade, integridade para com o nosso Deus, nós seremos aceitos. E é isso que irrita Satanás. É isso que faz dele ser cada vez mais derrotado. Porque não existe nenhum ser que tenha uma grandeza de como essa, de perdoar os pecados e aceitar aquele que se arrepende. Não existe ninguém além do nosso Deus, através do seu Filho Jesus. Eu quero deixar para você essa reflexão. Não desanime. Não importa qual seja o seu problema. Saiba que se você crer, se você confiar e buscar a Deus, você terá vitória. Isso só se você crer. Eu
deixo para você aqui essa mensagem, que o Senhor Deus venha te abençoar grandemente, em nome do Senhor Jesus.